Olá pessoal, seja muito bem-vindo ao Pod Brown. Estamos na coluna jurídica e hoje a gente vai falar sobre um assunto que impacta diretamente o bolso, o patrimônio de quem compra, investe, ou seja, está no ramo imobiliário. Seja bem-vindo. Obrigado, Mara, mais uma vez pela oportunidade de a gente trazer mais informações, trazer conteúdo que está no nosso dia a dia, que está aí na boca das pessoas e muitas dúvidas que a gente possa ter. E nosso intuito aqui, Mara, é trazer esclarecimento e trazer informações atualizadas para esse perfil, né, que você acabou de falar, para os investidores, pessoas que estão preocupadas com a parte imobiliária, com a parte de locação, a parte de planejar a sucessão. E nós temos aí algumas abordagens para fazer para que essas dúvidas possam ser esclarecidas. Muito bem, Fernando. Estou aqui com Fernando Antunes, nosso colunista jurídico. E a gente ficou um tempinho sem falar e tanta coisa aconteceu. O meio jurídico, ele tá muito rápido, né? Como é que você observa? Sim, ele tá muito fluido. O que tá hoje é de um jeito, amanhã a gente tem uma novidade que pode mudar totalmente o cenário, pode mudar totalmente aquilo que a gente estava planejando. E nesse cenário de reforma tributária, desse governo com esse apetite arrecadatório que nós estamos vendo por parte do governo federal, esse cenário de taxação por parte dos Estados Unidos, tudo isso traz assim para o cenário econômico, para o cenário do empreendedorismo, digamos assim, né, alguns alardes, algumas preocupações com o futuro. E daí, diante desse cenário, né, dessas situações assim que estão em franca ebulição, né, que estão aí toda hora mudando, hoje a gente tem uma informação, amanhã já atualiza, a gente tem decretos governamentais, decisões judiciais aí muito dinâmicas, muito rápidas, e a gente tem que encontrar um eixo, né, uma forma de a gente encontrar um ponto de equilíbrio para saber lidar com todas essas questões que estão nos atormentando hoje. A gente tem decisão do STF, reforma tributária, sim, né? E muita gente pensando em como organizar aí a sucessão familiar. Então, me conte aí, vamos falar sobre... A gente sempre, hoje, a gente tem alguns temas e a gente vai falar sobre o mercado imobiliário, né? E vamos ver aqui, a gente já pode começar falando sobre essa decisão aí importante do STF, que é um tema interessante, né, que reconheceu que o valor declarado pelas partes em contrato de compra e venda de imóvel é sim presumido como verdadeiro. Me conta como é que é isso. Sim, essa é uma decisão assim que, digamos, ela não é tão recente assim, ela tem um certo tempo, né, proferida pelo Superior Tribunal de Justiça, para decidir sobre questões em que prefeituras, no momento de gerar, né, o recolhimento do ITBI, que é um imposto que incide, né, em operações onerosas envolvendo imóvel, e muitas vezes a prefeitura, ao se deparar, né, com essa solicitação do pagamento do ITBI, acaba atribuindo de maneira arbitrária, muitas vezes, de maneira unilateral, que aquele valor combinado entre comprador e vendedor não é o real, e sim outro patamar. Vamos citar um exemplo. Eu e você, a gente celebra um contrato aí de compra e venda de apartamento, você me vende um apartamento por 150 mil reais, e a prefeitura, no momento de gerar a guia do ITBI, suponhamos que seja uma alíquota de 2%, acaba atribuindo o valor dessa venda como se fosse 200 mil, deixando de lado o que nós combinamos no contrato. Então, ao invés de pagarmos aí o tributo sobre os 150 mil, ou seja, 3 mil reais, acabaríamos tendo que efetivar o pagamento de 4 mil reais. Então, esse cenário caótico que vinha tendo através dessa conduta ilícita das prefeituras, que houve essa pacificação do tema 1113 do STJ, definindo que o valor atribuído pelos contratantes, né, na compra e venda do imóvel deve ter presunção de boa-fé, exceto se aquele valor ele for muito distante, muito descasado com o valor de mercado praticado para aquele determinado imóvel, né? Se for um valor muito baixo, né? Um valor
muito assim, que dá muito na cara que as pessoas fizeram de propósito para economizar o imposto, né? Nesses casos aí caberia às prefeituras, de um modo geral, fazer um procedimento administrativo previsto no Código Tributário Nacional e que não vinha sendo feito para as prefeituras, de um modo geral. Então, hoje nós temos esse cenário, né, de que as partes que porventura pagaram valores a mais, né, a título de TBI nos últimos 5 anos, podem estar pleiteando judicialmente a devolução do que pagou a mais. Isso era que eu ia te perguntar, né? Tem gente que tem dinheiro aí para receber e nem sabe, né? Como é que faz? Exatamente, daí é importante as pessoas procurarem, principalmente os investidores imobiliários, procurarem ver, analisar quando que isso aconteceu, se porventura a prefeitura não fez essa atribuição, essa estimativa maior, né, do valor dessa venda de um determinado imóvel, e analisar e procurar uma assessoria jurídica, um advogado de confiança, para que possa estudar o caso e ver a viabilidade de solicitar o reembolso daquilo que foi pago a mais. Só que esse é um cenário que pode ser feito hoje, né? É importante as pessoas correrem, porque a reforma tributária vai mudar esse cenário. Sabe, Marco? Tem prazo já, né? Tá em discussão, tá em debates, né? Mas o que tem como certo hoje é que hoje as prefeituras, né? Hoje, pela reforma tributária, as prefeituras vão poder fazer como se fosse uma tabela FIP dos imóveis. Sim. Estabelecer um valor padrão para determinados imóveis para que tenha pré-fixado o valor do ITBI. Agora a reforma tributária vai legitimar isso, sabe? Então, hoje nós não temos hoje e no passado nós não tínhamos, né, essa regulamentação. Então é importante realmente quem participou, né, de compra e venda imóvel procurar o quanto antes a revisão, né, desses pagamentos que foram pagos indevidamente. Vamos falar aí da pessoa física e jurídica, né? Que abrangendo além da compra e venda de locação, né? A dúvida de muitas pessoas é: o que mais vale a pena? Manter o imóvel na pessoa física ou jurídica? Na hora de vender ou alugar, como isso muda? Pois então, Mara, isso é cada caso um caso. Não tem assim uma receita de bolo assim, vamos colocar... Essa coisa do direito, eu lembro quando o direito... Depende, tudo depende, sim, né? Sim, né? Porque a gente não pode generalizar, né? Sim. Vamos abrir uma pessoa jurídica, vamos abrir uma holding para colocar teus imóveis aqui porque você vai pagar mais. É uma frase que já está clichê no mercado. Né? Já está muito difundida, muitos profissionais, né, com todo respeito, muito precipitados, vendendo à torta e direito essa ideia. Sim. Vamos colocar numa holding seus imóveis, tirar da pessoa física, vamos planejar a sucessão ou então vamos economizar na locação. Mas será que muitas vezes vai economizar de fato, tirando da pessoa física, colocando na jurídica? Muitas vezes não, Mário. Muitas vezes vai até encarecer. Então, o que a gente tem que analisar no primeiro momento? A locação pessoa física é tributada até 27,5% a alíquota. Mas a gente sabe também que as pessoas físicas podem ter despesas dedutíveis, com educação, com saúde, e dependendo do valor dessas despesas dedutíveis, a alíquota do imposto de renda pode cair de 27,5% para patamares assim bem baixos, né, bem consideráveis. E daí você tirar da pessoa física, e muitas vezes eu já vi casos aí de tributar 7,5%, 8%, na pessoa física, né, após tirar as despesas dedutíveis, e fazer uma projeção, colocar numa pessoa jurídica, por exemplo, acabar tributando em 8%, em 11%, até 14%. Será que muitas vezes é válido pejotizar esses imóveis? Muitas vezes não. É por isso que é importante analisar cada caso. Fazer uma análise para saber se vale a pena mesmo. Exatamente. Isso é uma coisa, por isso que é interessante a questão da coluna, para a gente desmistificar algumas coisas, né? Você falou, às vezes, né, acaba se fazendo uma coisa rotineiramente, e aí vai, né? Que nem o contrato copia e cola lá e faz. Sim. Tem coisas que, né, acabam sendo feitas, vendidas de uma forma. Por isso que é legal a gente trazer o que realmente acontece, né? O que realmente é possível fazer. Exatamente, sempre analisar cada caso. Tá. E para quem aluga imóvel, pessoa física, ainda paga 27,5%? Então de imposto de renda? Essa é a regra. Daí tem que analisar, né, as despesas dedutíveis,
né, ver quanto que a pessoa tem de locação e estudar, ver se vale a pena, eventualmente, colocar numa pessoa jurídica, né? E a gente está nesse cenário de reforma tributária porque a locação, né, ela não tem, ela vinha tendo, né, a locação, na verdade, ela não vinha tendo encargos que vai ter hoje, digamos assim, né? O IVA, o IBS e a CBS. Então, esses encargos vão acabar acrescendo, né, Na locação. na locação. A partir de quando? Já vai valer a partir do ano que vem numa alíquota teste. Ano que vem já. Alíquota teste. Alíquota teste. Daí a gente vai ter progressivamente até 2033, né, a substituição, né, de um regime tributário que é mais antigo, que é esse que nós estamos tendo hoje, para daí gradualmente ir para um novo regime, digamos assim. Então a gente vai ter uma mudança drástica, né, do nosso sistema tributário, mas claro que essa mudança drástica de um sistema para outro, ela vai acontecer aos poucos, né, para não trazer muito tumulto, digamos assim, porque as empresas vão ter que contratar sistemas de gestão, sistemas de organização fiscal, organização de estoque, né, as contabilidades vão ter que se adequar, né, porque da noite para o dia é inviável a gente mudar as alíquotas, os percentuais, as bases de cálculo de um momento para outro. Por isso que a gente vai ter essa transição. Quem é investidor, então, é momento de pensar, né, em o que fazer, quem tem mais imóveis e tudo mais. Sempre analisar e buscar, né, entender os prós e contras, né, das formas de estar tributando, pessoa física, jurídica, sempre analisando detalhadamente caso por caso. Então vamos entrar aí na reforma tributária. O que está pegando com a PLP, né, 108, e essa história você me fala todas essas siglas para as pessoas entenderem, né? O IVA, CBS, IBS, isso vai afetar quem tem imóvel para alugar também? Sim, isso vai... Explica um pouquinho sobre esse cenário, o que é isso que as pessoas às vezes ouvem, né? Essas letrinhas, não é todo mundo, né, que tem esse entendimento. Então todas as letrinhas, né, que vão dando nó na cabeça, né, para quem não está habituado, quem não está acostumado, né? Então, o IVA nada mais é que o Imposto sobre o Valor Agregado, né? O IVA, ela tem, assim, digamos assim, desdobramentos, que é a CBS e a IBS, né? CBS, né, de uma maneira, assim, mais, para a gente explicar melhor, vai substituir, assim, os impostos federais da União, né? IBS, os impostos do município e dos estados, né? Então, essa tributação não tinha algo equiparado hoje na locação. Então, na locação hoje, a gente vai pagar o que se paga hoje, né? Imposto de renda, se for na pessoa jurídica, além do imposto de renda, contribuição social sobre lucro líquido, tá? Vai sair PIS e COFINS, né? Que não vai ter mais, e vai ter o IVA, né? Composto pelo IBS e CBS. E daí, Mara, a gente tem que prestar atenção em alguns detalhes, porque... Como a gente tinha falado, né, no encerramento daquela nosso primeiro episódio que nós gravamos, né, como que a gente pode se beneficiar nessa entrada desse novo regime tributário. Exato. A gente tem a chamada figura do acreditamento. O que é isso? Quando você faz uma operação, suponhamos ali com uma incorporadora, com uma construtora, né, você pode fazer o creditamento, fazer como se fosse um cashback do IBS e CBS que foi recolhido pela outra parte. Tá? Por isso que as contabilidades hoje vão ter que estar muito atentas, vai ficar muito mais vantajoso, né, fazer essas operações na pessoa jurídica, porque pessoa jurídica é muito mais fácil fazer a contabilidade, pessoa física, é difícil a gente vislumbrar uma contabilidade, né, Mara? Pessoa física, assim, a gente ter organização, né, com as nossas despesas pessoais nem sempre é fácil. Bem complexo, na maioria das vezes não, né? Muitas vezes a gente esquece de coisas triviais. Se perguntar o que a gente comeu no almoço, é capaz de a gente nem lembrar. Né? Então, nesse sentido, Mário, para a gente se beneficiar do creditamento do IBS e CBS, para a gente evitar o pagamento em duplicidade, né, que a gente fala do regime não cumulativo, né? Por isso que é importante, a pejotização pode ser vantajoso nesse sentido, né? E um outro benefício que a gente pode ter também é que para locações residenciais a gente vai ter o redutor social.
de R$600 por cada imóvel residencial locado, Ah, para diminuir o valor do IBS-CBS. Olha, interessante esse dado. Então, a gente vai ter que ter um cuidado com esses benefícios fiscais, né, que a gente vai ter, né, e como contrapartida a esse aumento. E uma organização bem feita, eu penso, sim, que pode trazer muitas vantagens, sim, com esse novo cenário. Uma novidade importante, o IOF sob o PGBL, né, e o VGBL, mas também o reconhecimento da isenção do ITCMD nesses seguros. Muita gente pagou o imposto que agora pode ser restituído, né? Como é que é isso? Vamos começar então falando na notícia ruim e notícia boa. Tá. O ruim, né, que o IOF, né, porque houve essa treta, né, digamos assim, entre o governo federal e o Congresso. Sim. O governo, né, editou um decreto regulamentando a incidência do IOF na previdência privada. O Congresso, entendendo que não poderia a presidência editar mediante decreto a regulamentação do IOF. O Congresso Nacional entendeu que IOF, né, ela tem um viés assim, mais regulatório e não arrecadatório. Daí não poderia um decreto editar regras para isso. Daí houve a edição de um decreto legislativo para barrar esse decreto presidencial do presidente. E foi para o STF essa discussão. Né? Daí, num primeiro momento, decidiu-se, né, que nem o decreto presidencial nem o do Congresso poderiam valer um contra o outro. Sim. Só que daí depois o ministro Alexandre de Moraes editou, né, uma decisão falando que poderia sim o decreto presidencial regulamentar o IOF na Previdência. Né? Então hoje a alíquota é 5%, tá? Mas vão ser para aportes acima de R$50 mil por mês. Não vai ser toda a previdência que vai. Mas geralmente quem faz esses aportes de 50 mil a mais vai ter essa tributação de 5%. Olha, o Brasil não brinca em serviço, né? Como é que são, pra gente encerrar, vamos trocar uma ideia aí sobre esse momento. A gente tá, todas essas questões até que a gente vive, né, agora a gente tem tarifaço, a gente tem tudo isso, né, são incertezas que a gente vive, né, a parte econômica e que afeta diretamente o meio jurídico, né, tem uma instabilidade jurídica aí ou não? Olha, a gente vive assim, um cenário assim que, apesar desse alarde que a gente vive hoje, a gente tem que pensar em estratégias para mitigar, para a gente diminuir o tamanho do susto, né? O tamanho do prejuízo, do dos dano. Estragos. Porque o que a gente tem a fazer diante de tudo que está acontecendo no Brasil hoje? De fato, buscar informação, né? Entender qual que é a realidade de cada um e dentro da sua realidade buscar formas e meios de sobreviver, de se colocar no mercado porque realmente é uma instabilidade que dificulta, né? Que a pessoa que retrai também, né? São imposições assim que vêm de todos os lados, né? Governo federal, cenário econômico mundial que reflete, que acaba interferindo nos negócios aqui no Brasil. E de fato, é uma situação assim que não tem para onde a gente correr, Mário. A gente não tem como escapar dessas imposições, dessa reforma tributária que está vindo, o governo federal querendo encontrar formas de arrecadar recursos também, né, sem entrar no mérito do viés político, ideológico, né, de quem é a favor, de quem é contra. Essa é a questão, porque agora, assim, é tanta, como é que fala, polarização? Sim, polarização, né? Ou é o 880, né? Tá muito assim, né? Hoje em dia, desde muitas que às vezes fica difícil até discutir, falar sobre. Sim, os ânimos estão muito acirrados das pessoas. As pessoas assim não estão, digamos assim, preparadas para pensar racionalmente, com frieza. Exatamente. Né? Então, quando vai analisar exatamente o que está acontecendo, né? Quais são, sem se deixar envolver por sentimentos políticos, muitas vezes, que estão ali e as pessoas até veem que muita coisa errada acontece, mas deixa para lá, né? Até que as coisas aí no mercado começam a aumentar, tudo
tudo, né? Sim. Muda. Tudo está mudando, por isso que nós procuramos sempre nos preparar para realmente trazer uma solução objetiva, uma solução técnica, né, para clientes que nos procuram, né, principalmente assim, para fazer, poxa, vai tributar dividendos agora, porque agora vai ter um imposto de renda mínimo agora que tem que pagar, né, tributação de alta renda, como é que a gente se organiza, né, tem outro tema também que está muito em discussão é o aumento do ITCMD, a progressividade do ITCMD que é obrigatório os estados adotarem, né? Porque aqui no Paraná, por exemplo, a gente tem um percentual fixo, 4%, mas a Constituição determina que existam faixas diferentes de acordo com o tamanho do patrimônio. Até 1%, suponhamos, até 1% tem que tributar ITCMD de patrimônio de R$500 mil. De 500 mil até 1 milhão é um outro percentual. Hoje a gente não tem essa diferença de percentual. Então os estados, a tendência é que eles estabeleçam, né, critérios diferentes para tributar mais quanto maior for o patrimônio, né, principalmente no caso de uma doação em vida, no inventário de uma herança. Então a tendência é que a gente acompanhe, né, nos estados aumentando essa tributação hoje. E por isso que a gente tem que estar sempre atento a esse cenário de reforma legislativa e pensar em estratégias. O que hoje, Mara, diferentemente do que infelizmente muitos profissionais prometem hoje, né, isenção total de imposto, isso não existe. Não existe. Não existe milagre, não existe solução 100% efetiva que vai trazer 100% de satisfação. A gente sempre vai ter um imposto para pagar. Por mais sofisticado que seja um planejamento sucessório, a gente tem que tomar cuidado assim, com essas vendas, né, que a gente vê divulgadas, difundidas indiscriminadamente no Instagram, no Facebook, nos stories. Você está acompanhando story lá, vendo ali alguém ali que você conhece e de repente vê um anúncio de um advogado falando. Né, a gente vê até frases de efeito, o sistema de 3 células da holding, castelo invisível para proteger o patrimônio, assim, a criatividade assim, não tem limites. A gente vê profissionais assim que se vestem muito bem, que falam muito bem, mostram escritórios muito bem organizados, mas falam essas frases clichê para vender um serviço que não vai trazer segurança para o cliente de forma alguma, muito pelo contrário, vai expor o patrimônio e vai realmente até criar riscos de ele ser penalizado, sofrer uma multa, uma autuação fiscal, que nem final de julho tivemos uma notícia lá do Rio Grande do Sul, que um planejamento sucessório feito lá pelo chamado sistema de 3 células, né, que alguns mentores aí, eles difundem na internet, arrebatam alunos, advogados, contadores que compram a ideia, eles estão replicando isso, e a gente está tendo comunicações e informações que as receitas estaduais estão de olho nisso. Estratégias aí que buscam praticamente anular a tributação, né? E os estados com essa sanha, né? Com essa vontade de querer ganhar mais arrecadação, eles não vão aceitar isso de maneira pacífica. É claro que eles vão questionar. E a gente está vendo já essas primeiras notificações. Já acontecendo, né? Por isso a importância desse espaço aqui, para a gente trazer essas informações, desmistificar o que acontece, né? Para as pessoas aos poucos irem entendendo como é que está o cenário. Sim. E a gente até te convidar para a gente fazer uma mesa redonda, vamos chamar mais alguns profissionais, para a gente discutir um pouquinho sobre como é que está o cenário mesmo, econômico, jurídico, até político, porque a gente, inclusive, o ano que vem entra no ano político. Imagine como será o ano que vem. Vai ser, né, uma surpresa mais animado. Assim, né? Mas estaremos preparados. Muito obrigada, Fernando, pelas suas informações. Eu que agradeço a oportunidade e precisando, estamos à disposição. Tá, no nosso próximo episódio a gente vai conversar, vamos ver para a gente trazer outras pessoas, né, para a gente fazer um debate sobre, né, alguns assuntos interessantes, para que ideia. As pessoas possam, né, ter esse acesso e ampliar também os seus horizontes sobre o que de fato acontece, o que realmente acontece, né? Isso aí. Muito obrigada. E para você que esteve com a gente até agora, se você gostou, conversa com a gente, fala pra gente se você está gostando desse espaço. Se ficou alguma dúvida,
manda aí para o Fernando, a gente vai colocar o @ dele aí também, para vocês interagirem, também conhecerem o trabalho dele. E nos sigam nas mídias digitais, viu? @podbrown, Instagram, Facebook, lá no YouTube. Se inscreve no nosso canal aí, porque vem muita coisa legal por aí. Nós estamos completando 2 anos do Pod Brown, hein? 2 anos já, trazendo muita informação. E é uma satisfação estar comemorando com parceiros tão incríveis. Muito obrigada e até a próxima. Tchau!